Fala galera, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de análise de malware. Meu nome é Nicolas Ferreira e nós vamos dar então aqui continuidade ao nosso curso. Na primeira aula então a gente viu a importância, né, da análise de malware, vimos os principais tipos de malware, o que eles podem fazer, etc. Vimos o funcionamento do antivírus, enfim. Então, hoje aqui para dar continuidade ao nosso curso, nós vamos entender um pouquinho sobre a estrutura do Windows, né? E como que os executáveis se relacionam com o Windows. Nós vamos ver como que os malwares, né, podem usar de alguns recursos que o Windows disponibiliza, como que os malwares podem usar esses recursos para obter vantagens. Então, essa aqui é a ementa do dia, o que a gente vai ver na aula de hoje. E vamos começar. Bom, o modelo de arquivo PE. Os arquivos executáveis do Windows, aqueles conhecidos, né, .exe, .dll também são arquivos executáveis, .sys, .com também não é muito conhecido, enfim. Esses arquivos são arquivos executáveis, isso é fato. E os arquivos executáveis em geral, eles seguem o formato PE. Esse formato PE, que significa Portable Executable, justamente como o nome diz, é um formato onde você tem um executável pequeno, né? Então, antigamente, para instalar um programa, você precisava andar com pilhas e pilhas de disquetes e coloca um disquete, instala uma parte, tira, coloca outro. Depois que foram surgindo os CDs, ainda assim, tinham programas que você precisava de 2 CDs para instalar. E com a criação do formato PE, isso meio que acabou, né? Porque com esse formato é possível você ter programas com tamanhos bem pequenos, né? Por isso que o nome é Portable Executable, né? Então, executável portátil. E esse modelo PE, ele foi criado pela Microsoft e ele foi criado para substituir o antigo formato .coff, né? COFF. E esse formato ele era utilizado em sistemas Unix. E ele é bem antigo, era meio instável. Então a Microsoft, com base nele, criou o formato PE, que é uma versão aperfeiçoada e modificada. Então, como eu disse, o formato recebe esse nome, né, Portable Executable, justamente por ser um tipo de arquivo que ele é compatível com qualquer versão do Windows. Então, se você pega salvo exceções de programas que perdem a compatibilidade por causa ou de alguma biblioteca do Windows que foi colocada em desuso ou alguma coisa do tipo, mas em sua maioria eles são compatíveis com quase todas as versões do Windows. Então, se você pega aí o Windows XP, você pode, por exemplo, rodar um programa dentro dele, uma calculadora, não uma calculadora do Windows, uma calculadora que alguém fez e disponibilizou para baixar. Você pode usar essa calculadora no Windows XP. Se você baixar o Windows 10, que foi o último que saiu, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Windows 10 foi o último que saiu. E você rodar essa calculadora no Windows 10, ela vai funcionar também, porque ela usa recursos muito simples que estão disponíveis desde muito tempo. Então é bem compatível. E isso ocorre com vários programas. Só que o arquivo PE não é uma coisa muito simples. A gente vê o executável assim, o usuário comum simplesmente vai dar 2 cliques, abrir e vai aparecer um monte de botão, menu, barra de progresso, caixa de texto, enfim, um monte de coisa que ele só vê o que está pelo monitor, né? Ele não sabe o que tem por trás daquilo. E não é uma coisa muito simples. Na verdade, o formato PE ele é um formato bem complexo, porque ele é dividido em cabeçalhos e seções, e cada uma desses cabeçalhos e seções tem várias informações.
E se, por exemplo, uma dessas informações estiver errada, é possível que a execução inteira do programa seja comprometida. Então é muito bom a gente entender como que o formato PE funciona, até porque os malwares e todos os programas que a gente usa utilizam esse formato, né? Utilizam o formato PE. Então é interessante a gente ter noção de como ele funciona. Aqui do lado, então, a gente tem um desenho aqui que simboliza mais ou menos como estão divididos, né, os cabeçalhos no formato PE. Então a gente tem aqui o DOS Header, PE Signature, Optional Headers, Section Tables, e aqui nessa Section Tables que vão estar localizadas as seções, a gente vai ver tudo isso hoje, e Mappable Sections. Então vamos começar com o primeiro, que é o DOS Header. O DOS Header ele é o primeiro cabeçalho do formato PE. E ele tem uma função muito simples. Ele está ali simplesmente para verificar se o arquivo é um software executável do Windows, né? Para saber se ele pode rodar no Windows ou rodar em modo DOS, né? Que é o modo, aquele prompt de comando, né? Que todo mundo conhece. Antigamente, quando não tinha interface gráfica, aquele modo lá era o modo utilizado para executar softwares. Então, o cabeçalho DOS Header ele tem a função de verificar então se o arquivo é um executável válido. E ele é dividido em alguns campos. E esses campos eles armazenam informações sobre o arquivo. Se eu der o próximo slide aqui, a gente pode ver que o DOS Header ele tem vários campos. Desde o primeiro, que é o Magic Number, até o último, que é o LFA-New. Então, entre um e outro tem vários campos que armazenam informações sobre o arquivo. Só que desses vários campos aqui, os mais importantes que a gente precisa saber é o Magic Number, que é o primeiro, e o LFA-New. Então, o Magic Number, ou DOS Magic, é uma sequência de 2 bytes e eles servem para dizer ao sistema qual é o tipo de arquivo que está sendo executado. É para dizer para o Windows que tipo de arquivo está sendo executado. Na verdade, o Magic Number ele está presente em todos os tipos de arquivos do Windows, né? Então, imagens, .jpg, JPEG, vídeos, enfim, qualquer coisa, menos arquivos de texto e arquivos de configuração, enfim. Mas ele serve para o Windows saber qual é o tipo de arquivo que está sendo executado. Então, o Magic Number do modelo PE, né, do formato PE, ele é composto por 2 bytes, que é 4A e 5D. Que em ASCII, se você for converter, ele vai dar a sigla MZ, que é uma sigla para o nome do Mark Zbyszkowski. Ele é um engenheiro da Microsoft e ele que é o arquiteto, né, o designer. Na verdade, ele é um dos designers do formato PE. Então, em homenagem a ele, a Microsoft colocou, né, MZ como sendo os bytes que identificam o formato PE, né, que identificam um arquivo como sendo executável. Então, se você pegar aí qualquer arquivo executável e tentar abrir com bloco de notas, provavelmente ele vai travar, porque é muita informação e o bloco de notas não consegue processar. Mas se for um arquivo pequeno, você vai ver que as 2 primeiras letras são M e Z. E se você alterar algum desses 2 bytes, ou os dois, e salvar o arquivo e tentar abrir, você vai ver que não vai abrir, o arquivo vai se corromper, porque o Windows não vai conseguir identificar o arquivo como sendo um executável. Então eu posso abrir aqui a máquina virtual para mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui essa pasta aqui de ferramentas,
ao longo do curso a gente vai usando cada uma delas, eu vou mostrando. Então eu vou pegar, por exemplo, o Apache TNS, que é bem levinho. Vou abrir com o Notepad. Deu uma travada aqui, mas já carregou, bem pequeno. E a gente vê aqui que os 2 primeiros bytes desse arquivo são justamente o MZ. Então vamos tirar o N e vamos colocar N. A gente vem aqui e save. Não precisa nem de refresh, ele já até atualizou. A gente pode ver que até o ícone do arquivo mudou. E se a gente tentar abrir, ele está dizendo que houve uma instrução ilegal. E ele, na verdade, eu não sei se foi porque eu coloquei NZ, mas o Windows identificou esse arquivo como sendo um arquivo de 16 bits do MS-DOS, né? Eu acho que foi porque eu coloquei N. Deixa eu tentar tirar o N e salvar. Deve ter sido coincidência. Não, foi isso mesmo. Então tá aí. O Windows não consegue identificar qual é o tipo de arquivo. Ele não consegue identificar que é um arquivo executável. E então ele não consegue carregar, né? Porque essa é a única. Agora não está nem exibindo mais. Ah, tá, agora foi. Essa é a única forma que o Windows tem para identificar o tipo de arquivo. Vou colocar IMZ aqui de novo. Acho que eu acabei apagando alguma coisa aqui. Mas, enfim. A gente pode ver aí então que realmente é isso mesmo que acontece. E se eu não me engano, o Gmail, né, o e-mail do Google, ele não permite que você anexe executáveis a ele. E não só o Gmail, mas outros provedores de e-mail e outros serviços não permitem que você faça upload e envie arquivos executáveis. Acho que o Facebook também não permite isso. Mas se você pegar um executável e fazer isso que eu fiz, né, você tira o M ou o Z e tenta enviar, é possível que você consiga, porque caso alguns desses serviços usem esse mesmo método de verificação que a Microsoft usa, é só você tirar o MZ que você consegue enviar o arquivo, né, já que ele não vai reconhecer como um executável. Só que aí a pessoa que for receber tem que saber, né, que para o software funcionar precisa ter o MZ na frente. Então você vai ter que avisar que ela vai ter que abrir com um bloco de notas e tudo mais. Bom, o Magic Number então é o primeiro campo do DOS Reader. E o último campo chama-se LFANEW. Ele vai armazenar o offset, né, que é o local na memória, onde o PR Reader começa, que é o próximo que a gente vai ver. E dessa forma então o Windows vai poder pular o DOS Stub e seguir com o programa. O DOS Stub ele é uma pequena parte de código que ela vai ser executada caso o programa seja um programa feito para o DOS. O código do programa ele fica armazenado na seção .text. A gente vai ver isso mais para frente. Mas caso seja um programa em DOS, esse código vai estar no DOS Reader. E a gente pode abrir com um hexadecimal, um editor de hexadecimal, a gente pode abrir um executável e a gente pode ver o que tem no DOS Reader. O DOS Reader é isso daqui. Então a gente está vendo aqui que ele tem apenas uma string. E está dizendo, this program cannot be run in DOS mode. Então está dizendo que esse programa não foi feito para ser rodado no modo DOS, né, no modo terminal, enfim, como você quiser chamar. E é só isso que o DOS Reader ele armazena. O DOS Stub, na verdade. Nesse caso aqui, ele vai armazenar essa string que vai dizer que esse aplicativo só pode ser rodado em algum modo que não seja o modo DOS. Então o DOS Stub serve para isso. Caso fosse
um programa feito justamente para rodar no modo DOS, então o código do programa estaria ali nesse campo, certo? Então aqui a gente tem o DOS Reader, né? Todos os seus campos, o Magic Number e o LFA-New. Eu expliquei o LFA-New, sim, eu falei. Então o LFA-New ele vai armazenar a offset, né, que é o local na memória, de onde o PReader começa. A gente pode ver aqui, esse print aqui eu tirei desse mesmo editor que eu usei agora. A gente pode ver aqui então o cabeçalho do DOS, que é essa parte aqui toda em vermelha. Tem o 4D5A, que é o Magic Number, aqui é o MZ. E logo aqui no finalzinho do cabeçalho do DOS, o que a gente tem no final do DOS Reader? O LFA-New, que armazena o offset para onde o PReader começa. Então se a gente for aqui no final do cabeçalho, né, no final do DOS Reader, a gente vai ver os 4 últimos bytes aqui, na verdade 8, né? Não, os 4 últimos bytes aqui, eles apontam então para onde começa o PReader, que é nesse endereço aqui, né? 000000C0. É aqui que começa o PReader. Tanto que a primeira linha, os primeiros bytes dessa linha é o 5045, que é a sigla PE. Essa sigla é a mesma coisa que o MZ, né? Ele serve para delimitar e para dizer onde começa o PReader. Bom, então depois do DOS Reader e da DOS Stub, né, que é onde fica aquela string, a gente tem o Image NT Readers, ou simplesmente PReader, como todo mundo costuma dizer. E ele tem outras informações sobre o programa. E esse cabeçalho, né, o PReader, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a signature, que foi o que a gente viu aqui, é o 5045, que é o PE, e é a mesma função do Magic Number. Ele vai identificar o início do cabeçalho. Então, 5045 em ASCII a gente representa pela sigla PE. A segunda parte do PE Reader é o Image File Reader. E ele vai compor os primeiros 20 bytes do Reader. Ele vai armazenar informações sobre a estrutura física do executável e algumas das suas características. Então a gente pode ver aqui o File Reader. Na verdade eu não vou usar essas imagens aqui não, eu vou abrir aqui, fica melhor para a gente ver. Eu estou usando o CFF Explorer para fazer isso. Você pode colocar no Google e é bem fácil de você achar. Então eu vou mandar aqui o Apache DNS porque ele é bem levinho. Então aqui a gente pode ver o PReader, né? Então aqui a gente tem o DOS Reader com todos aqueles campos. Aqui a gente tem o Magic Number, né? 4D5A. Na verdade aqui ele está ao contrário por causa de uma coisa chamada Endianness, né? Que é quando você pega o byte mais significativo e troca de posição com o byte menos significativo. Isso aqui não é interessante pra gente, não é importante você saber isso. Mas é bom que você saiba que a ordem dos bytes pode estar trocada, né? Dependendo do compilador, do processador que você esteja usando, essa ordem pode estar trocada. Então a gente tem aqui o Magic Number e aqui o campo LFA-New, que aponta para o início do PReader. A gente tem aqui o NT Reader, né, com o 5045, que indica o início do PReader, e aqui a gente tem o PReader em si. Então, 3 campos desses aqui são interessantes para a gente. São o Number of Sections, Time Date Stamp e Characteristics. Então a gente pode ver aqui Number of Sections. Como o próprio nome já diz, esse campo aqui ele vai armazenar o número de sessões que esse executável aqui vai ter. Se a gente for aqui no Section Headers, pode ver que ele tem exatamente 3 sessões. Isso aqui a gente vai falar mais tarde o que é cada uma dessas aqui. Então ele diz o número de sessões que o executável tem. Sessões são pedaços, né, do executável que armazenam informações.
Tem um slide aqui que eu vou explicar sobre isso direitinho. O time date stamp é o timestamp do horário em que o programa foi compilado. Então, assim que o programa foi compilado e o executável foi gerado, ele pega o timestamp e coloca aqui. Só que é interessante você saber, né, mais ou menos, para ter uma noção de hora, assim, de tempo, quando que o malware foi compilado. Só que isso aqui é bem simples de você trocar, né? Eu posso simplesmente clicar aqui e mudar e colocar qualquer coisa que eu quiser, que ninguém, né, vai poder saber se eu alterei ou não. Inclusive, alguns compiladores nem mudam isso aqui. Por exemplo, o Delphi, acho que as versões mais antigas do Delphi, as atuais eu não sei, mas por exemplo, do Delphi 7 para os mais antigos, eles sempre geravam os executáveis, compilavam e colocavam o timestamp como sendo um único. Então todo executável gerado, por mais diferente que seja a hora da compilação, o timestamp era sempre o mesmo. Então isso aqui não é uma informação muito precisa, mas é interessante você saber e pegar isso aqui, converter para decimal e depois procurar algum programa, algum site na internet que oferece o serviço de converter, né, de timestamp para hora atual. Eu vou até fazer isso aqui. Eu vou copiar isso aqui. Eu acho que na própria calculadora do Windows você pode converter. Colocar como modo de programador, hexadecimal. Opa, copiei ele sem querer. Copia, cola e vem para decimal. Aí você copia isso daqui, pode abrir o Google e tem programas que convertem de timestamp para data. Então você pode procurar esses serviços aí. Por exemplo, timestamp to date. Se não me engano, existem até funções no PHP que fazem isso daí. Então a gente cola aqui. Opa, tem que colar o número. Pode colar em hexadecimal. E aí aqui a gente vê que esse programa foi compilado. No caso, o Apache DNS foi compilado dia 29 de setembro de 2011, 13 horas e 22 minutos no GMT. 13 horas e 22 minutos e 15 segundos. Pode ser, é possível que seja uma data verdadeira, mas a gente nunca vai saber. Inclusive aqui na data de modificação aparece, eu nem lembro mais se é a mesma data, mas enfim. Timestamp, então, time date stamp, nesse campo aqui a gente tem o horário em que o programa foi compilado. Size of Optional Header, ele vai dar o tamanho do Optional Header, que é o próximo valor aqui que a gente vai ver do PR Header. E o campo Characteristics, ele vai armazenar diversas informações e características, né, como o nome já diz, do programa. Então, usando aqui o CFF Explorer, a gente pode clicar aqui e aí ele vai mostrar aqui algumas informações. Por exemplo, aqui ele diz que o arquivo é executável. Por que ele diz isso? Por causa do MZ, que tem lá em cima, né? Então ele já identificou que é um arquivo executável. Ele diz que não é uma DLL, né? Você pode ver que está desmarcado isso aqui, não é uma DLL. Não é um arquivo do sistema, não é um arquivo nativo do Windows, né? Isso aqui foi um programa que foi programado por terceiros, não faz parte do Windows. E enfim, várias informações aqui, e é interessante você dar uma olhada nisso daqui. E esse aqui então é o PR Header. Vou voltar aqui para o slide. Esse é o PR Header. Na verdade, esse é o Image File Header, né, que faz parte do PR Header. A gente vai agora então para a terceira parte do PR Header, que é o Image Optional Header. E ela é a maior estrutura do PR Header, porque ela é dividida em 30 campos. Ela tem o número da versão, o tamanho dos headers e o tamanho do arquivo e várias outras informações. Então, aqui
a gente pode ver que ela é dividida aqui em 30 campos e ela tem várias informações. Por exemplo, address of entry point. Aqui ele vai dizer qual é o endereço do entry point do programa. Entry point é o endereço é o primeiro endereço do programa. Então, quando você executa o programa, ele vai começar a executar suas instruções a partir desse endereço aqui. E como eu disse, o código do programa ele fica armazenado na seção .text, que é uma das seções que existem no programa. E sempre o entry point ele vai estar dentro dessa seção. Acontece que existem programas chamados packers que alteram a rotina do programa. Então, se você tem um malware e você quer fazer com que as pessoas não consigam analisar esse malware, então você vai lá e usa um packer. Quando você usa esse packer, esse entry point aqui, que está na seção .text, o packer vai pegar a seção .text e vai mandar para outro lugar. E esse entry point aqui, ele vai mudar esse entry point e vai colocar um entry point que a gente pode dizer que é falso, né? Porque não é o original do programa. E dentro desse entry point, quando o programa começar, ao invés de executar o código original do programa, ele vai executar o que a gente chama de packer stub, que é um pequeno código antes do código original que vai fazer todo as contas, né, todas as funções que o packer faz, só que de modo reverso, né, para descompactar o programa e jogar ele na memória. Então, quando isso acontece, a gente não vê o .text aqui. Um exemplo é o packer UPX, esse daqui. Então, eu vou copiar aqui o Apache DNS e vou usar o UPX para poder não tem um botão aqui. Vou fazer direto. Vou usar o UPX para vocês verem que isso realmente funciona. Então aqui eu vou usar no original, que é mais fácil de escrever o nome. Então upx.exe e Apache DNS. Sim, o Apache é feito em .NET, não vai dar. Eu vou fazer com outro programa então. Vou usar deixa eu ver, esse String Reaper aqui, que ele é feito em Assembly, então vai dar. upx.exe string reaper.exe. E ele foi lá e compactou o programa. Na verdade era para eu ter copiado ele, né? Deixa eu copiar aqui e descompactar o outro. Tá, então esse aqui é o original e esse aqui é o compactado. Vocês podem reparar que o original tem 1 kilobyte a mais do que o compactado, né? Justamente porque o packer ele diminui o tamanho do programa. Então eu vou mandar aqui o original para cá. A gente pode ver aqui no Optional Header que o entry point ele está localizado na seção .text, e se eu mandar aqui o compactado, você veja que o entry point mudou, né? Antes aqui o entry point era 00001000, ele mudou, ele foi para 00006560 e a seção onde esse endereço está chama-se UPX0. Então você vê que tem essa diferença aqui. É interessante você saber que o entry point está sempre na seção .text. Se tiver alguma diferente, tem alguma coisa esquisita acontecendo. Bom, temos o image base, que é o endereço na memória onde o executável gostaria de ser carregado, né? Isso aqui é um valor que é atribuído pelo próprio compilador, né? Cada compilador tem um, e é o endereço na memória onde o executável gostaria de ser carregado.
não tem nada a ver com isso aqui. Esse entry point aqui, esse endereço aqui é o endereço do executável. Quando você abre o executável, ele tem cada linha dele de código está dividida em offsets, né, em valores. E a memória também é assim, a gente vai ver mais tarde que a memória também funciona desse jeito. Então esse endereço do ImageBase faz relação à memória e não ao executável, certo? E aqui a gente tem várias outras informações, aqui a gente tem versões, o tamanho dos headers e várias outras coisas aqui, certo? Esse aqui então é o Image Optional Header. A gente tem aqui então alguns prints que eu tirei lá do CFF Explorer. A gente não precisa ver isso aqui, mas a gente tem aqui então o Magic Number, né, 50. Na verdade esse aqui é o PS Signature, que é o 5045. Tem aqui o PR Header, Optional Header. E então a gente tem o Section Header. É aqui que eu estava falando sobre as seções. Então, logo depois do PR Header, a gente tem o que a gente chama de Section Header, que é um cabeçalho em forma de array. Se você é programador, você sabe que é um array. Se você não sabe, um array é como se fosse uma matriz, sabe aquela matriz de matemática que a gente aprende na escola? É mais ou menos aquilo, é como se fosse uma string que consegue armazenar mais de uma informação, né? E fazer correlações entre essas informações. Então, o Section Header é um cabeçalho que é em forma de array e ele contém informações sobre as seções do executável. E o número de seções vai depender do valor que está no Number of Sections, do PR Header, que a gente viu aqui. Number of Sections, né? Nesse caso aqui, o programa utilizado nesse print aqui foi o TCP/View. Ele tem quatro seções, certo? Então o número de seções do executável vai depender desse campo aqui. E esse header, esse section header, ele é dividido em várias partes que compõem esses itens do array. Então você tem o name, que é o nome, né, para identificar a seção. Você tem o virtual size, que é o tamanho que a seção, né, que os dados que estão dentro dessa seção vão ocupar na memória. Você tem size of raw data, que é o tamanho que as informações da seção vão ocupar em disco. Eu pulei o virtual address justamente para que vocês vejam que é diferente o virtual size do size of raw data. O virtual size é o tamanho que a seção vai ocupar na memória e o size of raw data é o tamanho que a seção vai ocupar em disco. Então tem uma certa diferença. É uma diferença pouca, mas tem diferença. Inclusive é bom você saber também o quanto, né, que tem de diferente, porque o Packer ele também faz isso. Eu vou mostrar isso aqui mais tarde. Tem então o Virtual Address, que é o Relative Virtual Address, de onde a seção está localizada. Então o que acontece? Eu acho que... Deixa eu ver se tem aqui. Sim, aqui o ImageBase que eu expliquei ali, que é onde o programa gostaria de ser executado na memória, ele pode ser chamado de Virtual Address também. Então, o Relative Virtual Address é a distância em bytes, né, de algum lugar para o ImageBase, né, que é o Virtual Address. Então, cada seção tem um RVA, que é o endereço virtual relativo ao ImageBase. Isso aqui é só teoria, não tem muita necessidade de saber isso aqui, porque na hora da análise isso não vai ser cobrado, né, de você. Mas é interessante saber. Então, cada seção tem o virtual address, que é a distância, né, entre a seção e o ImageBase, que é onde o executável foi carregado na memória.
pointer to raw data é a posição da seção no arquivo em disco. É mais ou menos o virtual address, só que ao invés de ser a seção na memória, né, a diferença da distância na memória é a diferença em disco. E características importantes sobre a seção também nesse campo aqui. Então, como a gente pode ver aqui, como eu já falei algumas vezes, o arquivo PR, né, o formato PR, ele é dividido em seções. E essas seções ela contém muitas coisas importantes, inclusive o mais importante, né, que é o código do executável, e outros dados, né, como strings, recursos, se o programa utilizar alguma imagem, ele vai estar lá também nas seções. Se o programa exibir algum erro, alguma coisa, vai estar na seção também. Então tudo do executável está salvo nas seções. Então, os executáveis mais antigos do Windows, né, do Windows XP para trás, eles tinham várias seções, né? .text, que tem em todas as versões do Windows tem essa seção .text, .rdata, enfim, várias delas, mas nem todas são necessárias para a execução de um aplicativo nos sistemas operacionais mais atuais, né? No Windows 7, 8, enfim, nesses mais atuais, não é obrigatório que tenha todas essas seções aqui. Então, o nome das seções, eu errei aqui, eu escrevi funções, mas é seções. O nome das seções, elas podem variar de acordo com o compilador. Então, por exemplo, o Delphi, né, o Borland Delphi, usa ao invés de utilizar .text para fazer referência à seção que armazena o código, ele usa .code. Eu acho que isso aqui são nas versões mais antigas também, não sei se na atual isso é válido, mas ele faz isso. Mas o nome é só o nome de controle, né? Ele não vai alterar na função do programa. Tanto a gente viu aqui que quando você compacta alguma coisa com o Packer, ele muda, né, o nome da seção e o programa continua funcionando. Então o nome da seção não altera, né, no fluxo do programa. E cada seção vai ter uma função específica. Então a seção .text ela vai ter o código do executável. Então se você tem ali o executável de um malware que faz download de, sei lá, de outros malware, né, de um Trojan. Então o código que ele faz, o código que ele usa para fazer o download, né, as funções de acesso à internet, de baixar arquivo, mandar arquivo para uma determinada pasta, todos esses códigos estão na seção .text, certo? É bem importante você saber isso. A seção .rdata ela vai ter dados apenas para leitura. Então esse prefixo R aqui na frente significa read only, né? Então são dados apenas de leitura, como strings, né? Então, por exemplo, você tem ali um programa e na base de strings dele ele tem a seguinte string, erro. O programa é incompatível. Essa string só vai ser usada caso ocorra esse erro, né? Caso o programa seja incompatível. Mas ela não vai ser alterada durante a execução do programa. Ela nunca vai ser alterada. A string sempre vai ser a mesma. Ela pode ser utilizada ou não, mas não vai ser alterada. Então as strings elas são armazenadas na seção .rdata, que são dados apenas de leitura. Então os dados que estão nessa seção aqui eles não são alterados durante a execução do programa. Porém, eles são acessíveis, certo? Tem então a seção .data, que são os dados globais, por exemplo, variáveis. Então se tiver uma calculadora que você coloca, quando você clica no primeiro dígito, ele armazena uma variável, e quando você clica no segundo dígito, ele armazena na segunda, em outra variável. E aí você vai ver o resultado, e aí ele manda, ao invés de criar uma nova variável, ele pode simplesmente alterar o valor de alguma das duas variáveis, né? Então, como o valor vai ser alterado, ele não podia estar nessa seção .rdata, né? Porque aqui são dados apenas de leitura, você não pode modificar os dados aqui. Então os dados que podem ser modificados, que no caso são variáveis e outros itens, eles ficam na seção .data. A seção .idata, ela nem sempre está presente, e ela vai, se ela estiver presente, ela vai ter informações sobre as funções importadas. Então
quando todos os programas eles precisam importar funções das bibliotecas do Windows. A gente vai ver mais lá para o final dessa aula que o Windows tem bibliotecas, a gente chama de Windows API, e tem várias DLLs lá que fornecem funções para os programas utilizarem. Então, na seção .idata vai ter as informações sobre as funções que são importadas. Essa seção aqui ela é muito importante para a gente. Caso essa função não exista, as funções importadas então elas estarão na seção data, certo? E essa seção ela é muito importante porque ela que vai mostrar para a gente o que o programa que a gente está analisando é capaz de fazer. Então, por exemplo, se você na seção .idata você vê que o programa ele dá um import na wininet.dll, que é a DLL que é responsável por fazer conexões de internet. Se você não sabe o que é aquele executável, você está analisando, essa DLL já é meio suspeita, né? Porque ele está fazendo conexões com a internet. Então você pode clicar nessa DLL usando o CFF Explorer e você vai ver quais funções que são importadas pelo programa. Eu vou mostrar daqui a pouco isso. Tem a função edata, que é a mesma coisa, só que com as funções exportadas, né? Isso aqui não é muito comum nos executáveis .exe, mas é comum em DLLs, né? Porque o intuito da DLL é justamente exportar funções, né? Então isso aqui é mais comum em DLLs do que em .exe. E existe também a função .rsrc, que são a chamada de resources, né? São os recursos necessários para o programa. Então, imagens, ícones, cursores que são utilizados, cursores modificados, né? Esse tipo de coisa fica na seção resources. Existe inclusive um programa chamado Resource Hacker que serve para você modificar isso aqui. Então você consegue alterar o ícone de um programa utilizando esse Resource Hacker, porque o ícone fica armazenado nessa seção. E se você consegue manipular essa seção, você pode tirar o ícone e colocar um ícone novo, colocar um ícone diferente. Se eu não me engano, o título do programa também fica nessa seção aqui. Eu posso estar enganado, não me lembro agora bem, mas eu acho que é isso. Então aqui a gente tem as seções, né? Eu vou mudar para cá de novo e vou mostrar aqui. Então, aqui nesse exemplo do Apache DNS, a gente viu aqui que ele tem três seções, né? Então, aqui no File Reader do PReader, nesse campo Number of Sections, ele nos disse que o programa tem 3 seções. Então, aqui no Section Reader, a gente pode ver que ele tem 3 seções: a .text, .rsrc, que são as resources, e .relloc, que eu não sei bem para que serve. Deve ser endereço de realocamento, alguma coisa assim. Mas aqui na .text é onde está todo o código do executável. A gente pode ver aqui que tem a seção resource, ela tem um tamanho razoável, e a .text é a maior de todas, porque é aqui que está o código do executável. Esse aqui é o código. Na verdade, a gente está vendo o código de máquina, né, o machine code, só que tem algumas funções aqui, algumas variáveis, algumas coisas que a gente pode ver aqui. Na verdade não são variáveis, eu falei errado, alguns strings. Como não tem a seção .data, .redata nem nada, tudo o resto fica armazenado no .text, né? Então a gente pode ver aqui várias strings, várias coisas, e é bem interessante isso daqui. Por exemplo, essa daqui, Stopping Server. Isso aqui acontece quando você clica no botão de stop do programa. Ele vai exibir essa mensagem aqui. O compilador usado preferiu não usar outras seções, né? Ele jogou tudo no .text. Mas se existissem outras seções, essas strings aqui estariam ou na rdata ou na seção .data. Então tem essas seções aqui. E como a gente viu também, existe o import table, né?
que eu vou mostrar agora. Opa. Existe a seção ponto e data, e ela vai ter informações sobre as funções importadas. Naquele caso lá do programa que a gente viu, essa seção não existe, mas ainda assim o programa armazena informações sobre as seções, sobre as funções que são importadas das DLLs. E essas seções elas ficam armazenadas no que a gente chama de IAT, que significa Import Address Table. Então seria uma tabela de endereços de import. Então essa tabela ela vai ter os dados, ela vai ter todas as DLLs que são usadas pelos programas, pelo programa que a gente está analisando, e as funções que são chamadas por ele também. Então foi isso aqui que eu falei, é muito importante você saber isso daqui, porque com isso aqui você pode determinar se um software é malicioso ou não, se você conhecer as funções do Windows. Então essa tabela ela é composta por informações presentes na seção ponto e data quando presente, e quando essa seção aqui não existe, essas informações vão se alocar na seção ponto .rdata. Naquele caso elas estavam na ponto .text também. Então quando você dá 2 cliques em um programa no Windows, o Windows Loader, que é o que carrega, né, o executável na memória, ele precisa antes saber quais funções que esse executável vai utilizar, porque não tem como você rodar um programa se o Windows não souber o que esse programa vai fazer, porque se ele não souber, ele não vai poder executar, concorda? Então o Windows Loader ele precisa saber o que o programa vai fazer. Então para isso ele vai consultar essa tabela, né, a IAT, e essa tabela vai ter o nome de cada DLL que o programa utiliza, e em cada DLL ele vai ter também as funções que o programa usa e as offsets dela no binário e o nome da função. Então, por exemplo, se o programa ele exibe uma mensagem de alerta, um erro, uma mensagem de erro assim, o Windows vai saber que ele precisa chamar a função MessageBox, e essa função MessageBox está armazenada na DLL user32.dll, que é uma DLL do Windows, né? Ela faz parte da Windows API. A gente vai ver isso aqui no final da aula. Um dos últimos tópicos é o Windows API. Então essa tabela aqui, como eu disse, é bem útil porque a gente consegue identificar o que o programa é capaz de fazer. Se ele se conecta à internet, se ele pode criar entradas no registro, se ele consegue deletar arquivos e etc. Então a gente pode clicar aqui no Import Directory e clicar aqui. Nesse caso, como a gente está vendo a parte DNS, que é um programa feito na plataforma .NET, ele pode ter uns problemas. Então eu vou colocar o String Reaper aqui, que é mais fácil para a gente ver. Veja aqui então que ele faz, ele importa 3 DLLs, a kernel32.dll, a com.dlg32.dll e a user32.dll. Então aqui na kernel32 a gente vê que ele importa 13 funções. Nessa aqui ele importa uma e nessa aqui ele importa 12 funções. Então na kernel32 a gente vê que ele importa a função createFile, createProcess, writeFile e outras funções, getCommandLine, exitProcess, getFileSize e outras funções aqui. Nessa com dlg32.dll ele pega apenas a função getOpenFileName, que é para você pegar o nome de algum arquivo que foi aberto anteriormente. E na user32.dll ele tem algumas funções. Set window text, né? Ele pode mudar o texto nesse caso aqui eu acho que ele usa para mudar o texto da própria janela, né? Esse texto que fica aqui em cima. MessageBox, que foi o exemplo que eu usei, né? Ele puxa aqui da Windows 32.dll, da user 32 na verdade, falei errado. Ele pega o MessageBox, né? Essa função aqui. E outras funções. Então com isso aqui a gente consegue saber o que o programa é capaz de fazer. Então a gente sabe que em algum momento ele pode exibir uma mensagem de texto, ele pode criar uma nova janela, ele pode criar arquivos, pode criar processos, pode ler arquivos e escrever em arquivos, pode sair, né, fechar os processos que foram criados,
e outras informações, né? Outras funções aqui. Pode pegar o tamanho de arquivos e enfim. Essa import address table ela é muito útil para a gente quando a gente está fazendo a análise estática, né? Então esse aqui é um exemplo do Process Monitor. Você vê aqui que ele importa muitas outras DLLs, inclusive na kernel 32 e na user 32 ele importa 147 e 140 funções respectivamente, né? Nesse caso aqui a gente pode ver que ele importa as funções que mexem no registro. Então reg open key para você abrir uma chave no registro, reg set value para você modificar o valor de uma chave e outras funções aqui. Então é bem importante, é bem interessante que você veja isso aqui quando você for analisar alguma coisa. Então a gente está vendo agora sobre importar DLL, importar função. De repente isso aí talvez você esteja se perguntando o que é DLL, né? Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, mas talvez você não saiba. Então DLL são arquivos executáveis também, e o nome DLL é um acrônimo, né? É uma abreviação para Dynamic Link Library, que significa a biblioteca de vínculo dinâmico. Então, o que isso quer dizer? Bom, eles funcionam como repositório de dados dinâmico, né? Então, grosseiramente falando, eles podem ser comparados a classes, né? Se você é programador Java, C Sharp ou C ou alguma outra linguagem orientada a objetos, você certamente sabe o que são classes. Então, as DLLs funcionam mais ou menos como classes, porque elas podem ser chamadas por de vários lugares do aplicativo. Você pode chamar essas classes. Ou então, a gente pode comparar também como folhas de estilo, né, CSS, mas apenas na questão de versatilidade, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas as folhas de estilo, né, o CSS, elas foram criadas porque às vezes quando você estava escrevendo lá o HTML do site e fazendo o CSS dele, você era muito ruim porque às vezes você queria editar alguma coisa e você tinha um site com 30 páginas e aí você quer mudar, sei lá, a cor de fundo. Aí você tinha que ir em cada página e mudar a cor de fundo em cada uma delas. Então, para evitar isso, foi criado o CSS, que é um único arquivo, né? E nesse arquivo você pode escolher o plano de fundo de uma página qualquer. E aí você deixa lá. E aí na página que você quer alterar o plano de fundo, você simplesmente faz menção a esse arquivo CSS que foi criado. Então todas as páginas que que fizerem menção a esse arquivo CSS, quando você alterar nele, automaticamente em todas as outras páginas isso vai alterar também. Então, nessa questão de versatilidade, a gente pode comparar as DLLs ao CSS, porque as DLLs, a mesma DLL pode ser usada por vários programas ao mesmo tempo, né? Pode oferecer funções para vários programas ao mesmo tempo, e é o que acontece realmente. A User 32, por exemplo, era usada por diversos programas ao mesmo tempo. Então, as DLLs são um tipo de executáveis que armazenam dados e podem ser acessados por vários programas ao mesmo tempo. E esses dados eles podem ser funções, né, que é o principal que acontece, podem ser strings, imagens, enfim, tudo isso aí pode ser acessado por vários programas ao mesmo tempo. Isso serve para aumentar também a performance, né, porque se você tivesse que colocar em cada programa, colocar todas as funções que tem nas DLLs, os programas iam ficar gigantes, iam consumir espaço na memória. Então, por uma questão mesmo de performance, foram criadas as DLLs. E, como eu disse, elas são arquivos executáveis também, então elas seguem o modelo PE. Elas têm a mesma estrutura que os arquivos executáveis que a gente viu. Ela tem o Magic Number, né, que é o MZ, depois tem o DOS Header, e segue toda aquela sequência lá. Inclusive, se a gente tentar aqui abrir uma DLL, não sei se tem alguma por aqui. Acho que aqui deve ter. Se a gente pegar aqui e abrir uma DLL, a gente pode ver aqui no File Reader e clicar e ver que essa flag aqui
que diz se o programa é uma DLL, ela está ativa. Então ele está dizendo que isso aqui é uma DLL. Isso aqui é só uma curiosidade, que é uma coisa interessante que eu achei. Inclusive essa DLL que eu botei, usaram um packer nela, né? Porque se a gente for ver o entry point dela, tá em um local esquisito e a seção não tá no .dex, né? Tá no OPX. Então a gente consegue ver isso daí. Vamos deixar aberto aqui mesmo. Certo. Então, as DLLs são arquivos executáveis também e seguem o mesmo modelo do PE. A diferença da DLL para o arquivo .exe, que a gente já conhece, é que os executáveis .exe, se a gente der 2 cliques nele, eles conseguem abrir sozinhos, né? Eles simplesmente abrem e aparecem lá. As DLLs não são assim. Se você tentar abrir uma DLL, se você der 2 cliques numa DLL, ele vai dizer que não conseguiu abrir, que você precisa de um programa externo para abrir. Nesse caso aqui não deu erro porque eu acho que eu tenho... ele abre por padrão com o NetReflector, nesse caso aqui. Mas geralmente ela dá um erro. O Windows, né, dá um erro dizendo que não conseguiu reconhecer o tipo de arquivo. Isso porque as DLLs elas precisam ser chamadas por outros executáveis, ou seja, elas são dependentes, elas não conseguem ser executadas sozinhas. E como eu disse, a seção edata ela é mais comum em DLLs. Eu nem cheguei a ver nessa DLL aqui se ela tem edata. Na verdade ela tá com packer, né? Mas a gente pode ver aqui que em cima da IAT a gente tem a EAT, né? Que é a Export Address Table, que é mais ou menos a mesma coisa da import, né? Só que é ao contrário. Então aqui a gente tem as funções que são exportadas por essa DLL, que é o load DLL e o do myJob. Essa aqui deve ser a função principal, né, do myJob. Esse nome aí é bem comum. Temos aqui o timestamp da DLL. Provavelmente ele foi modificado pelo packer, né, pelo PX. Mas enfim, é isso daí. As DLLs então exportam funções. Então, como eu disse, a seção .edata é mais comum de estar presente nas DLLs do que nos exe, né, nos executáveis. E existem dois tipos de vinculação, né? O nome DLL é Dynamic Link Library, né? Então, a vinculação de biblioteca de vínculo dinâmico. Só que existem outros tipos de vínculo, né? Existe o vínculo estático e o dinâmico. Então, a vinculação estática ela não é tão utilizada, porque o que acontece? Quando você executa um programa que usa vinculação estática, ele pega o código todo da DLL e joga dentro do programa. Então o programa ele fica com o tamanho da DLL. E então é mais ou menos como foi o que eu disse, né? Ao invés de você fazer menção a um arquivo que tem todas as funções, você pega as funções dele e coloca dentro de si mesmo, né? Então isso é meio complicado porque deixa o programa mais pesado e dependendo da versão pode ter erros de compatibilidade. Então isso não é muito utilizado e é bem chato de você analisar arquivos que usam esse tipo de vinculação, porque na hora de você ver o código você não consegue diferenciar o que é o código do programa e o que é o código da DLL que foi injetado, né, entre aspas, no programa. Então isso dificulta um pouco. E tem a vinculação dinâmica, que é a mais utilizada. Então quando o programa executa, o loader do programa vai pegar todas as DLLs que o programa precisa e as suas funções. E assim que o programa precisar de alguma função dessa lista,
a função vai ser executada dentro da DLL, né? A DLL vai ser chamada, vai ser jogada na memória, e aí a função que o executável quer executar vai ser chamada, vai ser executada dentro da DLL. Não é o programa que executa a função, é a DLL, certo? E você tem aqui funções importantes, como a load library e a getProc address. E essas funções são muito comuns em Packers. A load library ela carrega, né, as DLLs, e a getProc address vai conseguir manipular o endereço os endereços, né, do executável. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o PID, se eu não me engano, ele tá. Eu vou pegar esse aqui que está compactado. Na kernel 32.dll tem a função load library e getProc address, e ele, nesse caso aqui ele chamou algumas mais. Essas duas funções aqui, elas são muito comuns em Packers, porque os Packers eles usam essas duas funções para conseguir descompactar seu código na memória e mudar. Ele usa essa função aqui para mudar o entry point, como eu tinha dito aqui, né? Então nesse caso o entry point ele está nesse lugar aqui nada a ver, quando na verdade o entry point original dele, né, o que a gente chama de OEP, se você for ver vídeo de análise ou alguma coisa assim, provavelmente você vai se deparar com esse nome, né, OEP, que é o Original Entry Point, que é o entry point original, antes dele ter sido modificado pelo Packer. Então o OEP aqui, ele está no 1000, e aqui ele está no 65C0, né? Então está bem diferente. Por causa do uso do Packer, certo? E aqui a gente pode ver que ele importa 13 funções, 12 e uma, né? Enquanto que no paqueado ele importa apenas uma aqui, uma, e aqui ele importa 6, né? Sendo que essas duas aqui são as principais que ele usa para conseguir descompactar, certo? São bem comuns em Packers. Aqui a gente tem então as funções de export de uma DLL qualquer que eu peguei, botei aqui e tirei print. Então a gente vê que tem várias funções aqui, e inclusive o número de funções aqui tem hexadecimal e os valores dela na memória. Aqui então tem o JDGui, e essas aqui são as DLLs que o JDGui é um programa, é um descompilador de Java, e aqui ele tem algumas DLLs que ele chama, né? E ele usa, nesse caso aqui está compactado também. Então você pode ver que ele usa a load library e a getProc address, né? Provavelmente ele foi compactado com o PX também. Bom, então eu falei agora do Java, né? Vamos falar então agora de linguagens de programação. Então, existem dois tipos de linguagens de programação: as linguagens compiladas e as linguagens interpretadas. Bom, quais são as principais diferenças desses dois tipos, né, de linguagens? A linguagem compilada, ela, como o próprio nome diz, precisa de um compilador para traduzir o código. Então você vai escrever o código lá na IDE, né, no seu ambiente lá de trabalho. Você vai escrever o código, mas aquilo lá é só código, né? Se você tentar abrir aquele código com blocos se você tentar executar, né, salvar e executar, ele vai abrir como um código comum. Então você precisa de um compilador para fazer com que aquele código se transforme em um executável. Então é isso que ele faz, né? O compilador ele vai pegar o código da linguagem de programação e vai transformar em código de máquina, que o computador consegue entender, né? Que é o binário, 0 e 1. Então o binário ele vai ser atribuído a um executável. É isso que acontece nas linguagens compiladas. Quando você abre um programa que foi compilado, o processador simplesmente lê
né, o código de máquina dele que o compilador colocou lá. Então exemplos de linguagem compilada são C, C++, o próprio Assembly, Delphi, COBOL, Objective-C e várias outras linguagens. Essas são as linguagens compiladas. As linguagens interpretadas são um pouquinho diferentes. Enquanto que nas compiladas o código é compilado pelo compilador e é gerado um executável, e assim que você abre esse executável, o processador lê o código de máquina. Nas linguagens interpretadas, eles precisam de um software para ler e executar o código. A gente chama isso de máquina virtual, né? Esses interpretadores que são utilizados a gente chama de máquina virtual. Então, essas linguagens interpretadas elas são transformadas, né, os códigos delas são transformados para uma linguagem intermediária, e essa linguagem intermediária então é lida pelo interpretador, e aí então ela é transformada em código de máquina. Mas isso acontece na hora em que você executa e não antes, como acontece no compilador. Então o interpretador vai transformar o código que é o código, né, intermediário para binário. E existem algumas técnicas, né, de interpretação, como Just in Time e Ahead of Time. São sistemas, né, de administração que nada tem que ser feito, por exemplo, na hora exata, esse Just in Time. Então, diferente do compilador, que você tem todo o código ali feito já e gerado em executável, nas linguagens interpretadas, com esse Just in Time você consegue ter a modificação, né, por exemplo, de código na hora da execução do programa. Então é bem comum nos cursos de Python, né, que é uma linguagem interpretada, é muito comum você ver que o fluxo do programa ele é alterado na hora em que o programa está sendo executado, né? Então, como eu disse, o Python é um dos exemplos de linguagem interpretada. Mas tem também o Perl, o PHP, inclusive o HTML também. Ele não é uma linguagem de programação, mas ele é uma linguagem que é interpretada, né? O browser precisa interpretar o código HTML, VB.NET, C Sharp, Java, PHP, enfim. E o interessante das linguagens interpretadas é o seguinte: nas compiladas a gente consegue usar, dependendo da linguagem, descompiladores. Só que esses descompiladores nunca são muito fiéis, né? Eles nunca vão conseguir chegar ao código original. Só que nas linguagens interpretadas é um pouquinho diferente, porque como o código dela é transformado em código intermediário para depois ser lido pelo interpretador, a gente consegue pegar o código original antes dele ser transformado em código intermediário, porque essa passagem do código escrito para o código da linguagem intermediária, isso só acontece quando você executa o programa. Então você consegue descompilar tanto Perl, Python, PHP no caso é um caso à parte, mas o Java, principalmente Java, C Sharp.net, você consegue obter o código exato que foi usado. Inclusive nomes de variáveis, nomes de funções, tudo isso é preservado e você consegue. Eu já consegui, eu sou do fórum do Guia do Hacker, sou administrador, e eu me responsabilizo por analisar. E muita gente já postou coisa feita em C Sharp, em VB.NET. Inclusive, o último desses casos aí foi de um rapaz que postou um keylogger que foi feito no VB.NET. Só que o modo com que o keylogger enviava os dados era um pouquinho diferente, né? Ele enviava via e-mail. Só que, como todos sabem, para que você envie um e-mail, você precisa de autenticação. Então, você precisa de logar, né, no provedor para poder enviar o e-mail. E como o programa foi feito em VB.NET, eu consegui descompilar, eu consegui pegar o código original e lá estava o e-mail e a senha que o cara usou para fazer com que isso enviasse, né, os dados para o e-mail dele. Só que quando eu tentei logar, ele disse que a senha já havia sido alterada. Inclusive eu até consegui o telefone desse rapaz, liguei para o pai dele para explicar o ocorrido. Caso você queira ver o vídeo da análise
e o vídeo da ligação para o pai dele, eu sugiro que você pesquise pelo meu canal, nickguitar.dll. É só colocar no Google que aparecem meus vídeos lá e você pode ver. Mas enfim, essas linguagens aqui são interessantes por causa disso. Você consegue o código original de uma maneira bem fácil. Então aqui é um exemplo de um código compilado, né? Quando você tenta abrir ele com um bloco de notas, ele mostra isso daqui. Na verdade, agora que eu estou vendo aqui, o Apache DNS ele é feito em Visual Basic.net, então ele é uma linguagem interpretada. Mas eu coloquei aqui para vocês verem a diferença de uma linguagem quando você tem, por exemplo, nesse caso aqui do PHP, você consegue ler o código dele. E isso aqui é lido pelo interpretador. Nesse caso aqui a gente está vendo esse monte de coisa aqui porque ele já foi meio que compilado, entre aspas, né? O Visual Studio gera um executável, e só que usando ferramentas específicas a gente consegue obter o código original, né? Inclusive a gente pode até ver aqui o MZ, né, aqui no início, o Magic Number. Aqui a gente vê o DOS Stub, né, que é aquela string que a gente já conhece, para dizer que o programa não pode ser rodado no modo DOS. Aqui a gente tem o PE, né, que indica onde começa o PE Header. E aqui as seções, né, .text, .resources, .reloc. E aqui a gente tem o início do código do programa. E como eu disse, na verdade isso eu não disse ainda, mas existem níveis de abstração de código. Então eles funcionam como uma espécie de espectro, que vai desde o nível mais baixo, que é o hardware, e passa por vários tipos de códigos até a camada de software, que está no nível mais alto. Então vamos começar aqui do nível mais alto para o mais baixo. O nível de software, então, é o mais alto de todos. Ele vai abranger, então, as aplicações gráficas e todos os programas que a maioria dos usuários utiliza. Então, gerenciador de imagens, navegador, né, o browser, programas como Skype, calculadora, bloco de notas, todos esses programas assim estão no nível de software. E a gente não precisa conhecer o funcionamento do computador para usar os recursos que estão nesse nível de software, né? Você precisa apenas saber usar os programas. Então você dá 2 cliques, aí aparece o menu, e aí você consegue usar tudo de uma maneira bem simples. Existem as linguagens interpretadas, como a gente já disse, que em programação elas são as linguagens do nível mais alto, porque todas elas têm uma sintaxe simples, né? É bem fácil de entender. Basicamente você precisa saber inglês só para entender as linguagens de programação, e elas não são compiladas diretamente em código de máquina. Então foi os exemplos que eu dei, né? O Perl, o Java, C Sharp, PHP, toda a plataforma .NET, né? Inclusive o C Sharp está dentro dessa plataforma. E tudo isso aí são linguagens interpretadas, são o nível mais alto que tem. Linguagens de nível alto são as que são mais utilizadas pelos programadores, né? Então grande parte dos programadores usam linguagens de alto nível. E elas são fáceis de ser entendidas também. Assim como linguagens interpretadas, você precisa apenas saber inglês, né? Mas algumas são um pouquinho mais difíceis. Por exemplo, C é um pouco mais difícil você entender um código em C do que um código em C Sharp. Ou então um código em Delphi do que um código, sei lá, em VB.net. Mas ainda assim são fáceis de serem entendidas. E elas são compiladas para código de máquina. Existem as linguagens de baixo nível, que é uma versão de código legível, um código que é legível pelos seres humanos. Ele é o mais próximo do código de máquina, mais próximo do binário. E as linguagens de baixo nível trabalham com mnemônicos, que são símbolos, né? São abreviações. E essas abreviações são convertidas em binário pelo processador. Essas linguagens elas são conhecidas por serem muito rápidas, porque não tem o processo de compilação tão, como é que eu posso dizer, tão abstrato assim como nas linguagens de alto nível e interpretadas. As linguagens interpretadas, o Java principalmente, tem uma fama de ser uma linguagem muito lenta, né? Ninguém gosta de Java, coitado.
Mas isso acontece justamente porque ele é uma linguagem interpretada, diferente do C, que é uma linguagem bem rápida, bem robusta. E o Assembly, então, é muito rápido também. Se eu não me engano, o COBOL também é uma linguagem de baixo nível, mas ela não é muito conhecida, não é muito utilizada. Abaixo, então, das linguagens de baixo nível, a gente tem o código de máquina, que é justamente o binário lido pelo processador. Né? Então, ele é composto apenas por dígitos 0 e 1. Não tem mais nada para falar sobre ele, são apenas os códigos e o processador só consegue entender isso. Se você tentar pegar aquilo que você escreve, os seus códigos de programação, se você botar o processador para ler aquilo, ele não vai fazer nada, porque ele só consegue ler 0 e 1. Então, para isso que é muito importante ter o compilador, ou no caso aqui, os interpretadores, né, que fazem esse trabalho de converter a sua linguagem para a linguagem de máquina, como se fosse um tradutor, né, um intérprete. Abaixo então do código de máquina a gente tem o microcódigo, que também é conhecido como firmware. Só que eles são projetados especificamente para algum tipo de circuito ou alguma coisa bem específica. Por exemplo, a memória ROM do processador, ela armazena informações que dizem ao processador justamente o que cada instrução faz. Então, por exemplo, você tem instruções em assembly que são convertidas em binário e aí chega para o processador lá 000100, mas o processador vai ler aquilo, o que ele vai fazer? Como é que ele sabe o que ele tem que fazer com aquele 000100? Aí ele vai acessar a memória ROM e vai ver o que esse código vai fazer. Então a memória ROM é um exemplo de firmware. Existe firmware de modem também, que eu acho que é mais conhecido pelo pessoal que mexe com isso, já deve ter ouvido falar em firmware de modem, que são softwares que são programados justamente para cada modelo de modem e eles só funcionam para aquele modelo específico. Né? Se você tentar rodar ele em outro modelo, ele não vai funcionar. Então, abaixo do microcódigo você tem a camada mais baixa de todas, que é a camada física. É composta por circuitos eletrônicos, é isso aí que você tem do lado do seu computador. Né? Se você abrir e ver, você vai ver a sua placa-mãe, vai ter dispositivos como flip-flops, transistores e outras coisas assim mais complexas. Né? E esses circuitos eletrônicos eles usam apenas operadores lógicos, né? SHOR, AND, OR, NOT. Isso aqui são coisas mais complexas. Nem eu sei o que significa direito, mas é chamado de lógica digital. E essa camada de hardware, né? Como é possível perceber, não tem como você manipular ela pelo software, né? Não diretamente. Vocês podem fazer hacks aí que conseguem mudar. Na verdade não, né? Porque os hacks que tem, por exemplo, fazer overclock e tal, isso aí é no nível de microcódigo, não chega ao hardware. Então você não consegue pelo software manipular o hardware. Né? Isso aqui é uma coisa que não dá para ser feita. Então a gente tem aqui um exemplo de código, né? Um código aqui feito em C. Então os autores dos malwares usam linguagem de alto nível para escrever os seus códigos. E aqui, então ele define a variável C, dá um printf no hello e depois ele fecha o programa. E aí o compilador vai gerar o código de máquina. Nesse caso aqui está em hexadecimal, mas o correto é em binário, certo? O processador ele só consegue ler em binário. E aí usando o programa o disassembler, você consegue com esse hexadecimal aqui ou binário, você consegue transformar isso em mnemônicos, que foi o que eu disse, que são essas instruções aqui. Então push, EBP, que é o nome de um registrador, move, que é o nome de uma instrução para você mover dados de um lugar para o outro, sub, que é para você subtrair, no caso aqui está subtraindo o valor 40 do registrador SP, isso a gente vai ver mais para frente. Então quando a gente usa um disassembler, a gente vê todo o código em mnemonics, que são essas instruções aqui. É um pouco mais complexo isso. A gente tem também o kernel do Windows. Eu vou pausar aqui a nossa aula no kernel do Windows, porque já está ficando muito longa. Então vai ter parte 1 e 2. E eu vou pausar aqui então, está ficando muito longo, como vocês podem ver aqui, vão dar 5 horas da manhã, o sol já está querendo começar a aparecer ali. Então eu vou
parar o vídeo por aqui. Essa aqui então foi a primeira parte. Espero que vocês estejam entendendo, estejam gostando do curso. Então, a partir da próxima aula, do próximo vídeo, a gente vai dar continuidade aqui à nossa segunda aula. A gente vai ver sobre o kernel do Windows e sobre o que faltou ainda. Então, por enquanto é só isso e eu espero você no próximo vídeo. Valeu!